passado, a Leila deu uma coletiva curiosa sobre patrocínio. E ela já começou a ser cobrada sobre isso. Vamos ver o que ela falou. Eu pago 123 milhões, mas eu quero que vocês me mostrem o documento. Eu quero que comprove que essas empresas que estão patrocinando o Corinthians pagam 123 milhões de reais por ano. Isso foi antes do Corinthians fechar com o novo patrocinador. Claro, foi o ano passado, o Corinthians anunciou, anteontem, né? Anteontem, inclusive, o patrocinador. E, curiosamente, o patrocínio do Corinthians era um valor de 120 milhões por 3 anos, 360 milhões, né? Um bocadinho mais, porque tem luvas ali, 10 milhões que já depositou, é dividido por ano, dá 123 e tal. Então, assim, a Leila disse, me provem e comprovem aqui que eu aumento o patrocínio. Hoje o Palmeiras, 81 milhões, né, Marcelo? 81 milhões, a camisa toda. A camisa toda do Palmeiras, 81 milhões. Esse patrocinador do Corinthians não é a camisa toda, é o patrocínio master. É aqui. Ainda tem outras partes livres, omoplata... Pelo menos que o Augusto falou, exatamente. Falou até em 200 milhões, cerca de 200 milhões. Mas ainda tem outras partes da camisa que o Corinthians pode negociar. Então, patrocínio master, 360 milhões em 3 anos, 120 milhões por ano. A Leila falou que paga 81 milhões ali por ano para o Palmeiras, falou que se comprovassem, ela aumentaria. Augusto Melo não vai mandar uma cópia. Ó, mas Leila, tá lá, né? O meu é 120, aumenta aí o que você paga no Palmeiras. Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser ponderadas. Primeiro, ela conhece o mercado. Sim. Conhece mesmo. Sim. Né? Conhece mais ou menos. Ela conhece realmente o mercado. Assim, o que ela não conhece de futebol, ela conhece de mercado. E eu não vou desprezar o conhecimento dela. Segunda questão. Desses 123 milhões, 360, quanto... se tem alguma comissão para alguém, esse dinheiro cai no cofre do clube, né? Quanto entra no clube? Sabemos. Questionando muito isso. Né? Então, eu não sei. Eu não sei. Uma outra questão. Quando foi agora regulamentada a questão das apostas no Brasil, para as operadoras, para quem vai trabalhar com isso aqui, é preciso de uma licença. Uhum. E tem em novembro, o governo abriu, o Ministério da Fazenda, para você poder registrar o seu pedido de licença, a empresa que trabalha com isso, com as apostas, aqui. Tem 134 empresas registradas. A que vai patrocinar o Corinthians ainda não se registrou. E o governo tem que aprovar cada uma delas, tá? Porque senão vai chegar mais ou menos no meio do ano, eu não sei exatamente a data, Júlio, elas não vão poder ter a sua marca estampada na camisa. Isso é uma coisa, obviamente, pode ser resolvida. Então, é preciso que a gente entenda as situações, entenda o que a Leila diz, porque eu não sei até que ponto ela não tem razão. Eu não estou dizendo que ela tem razão. Como a gente não tem acesso aos documentos, aos números, o questionamento dela, é isso que eu quero dizer, é válido. É válido. Eu não duvido do que está sendo pago para o Corinthians. Eu acho que realmente está sendo pago isso. Sim. Mas a gente precisa entender exatamente quanto entra nos cofres do clube. Né? Porque, por exemplo, um patrocínio da Crefisa, creio eu, não vai ter, por exemplo, nenhuma comissão. Acredito que não. Que, aliás, é o mesmo valor há 6 anos, tá? Só para lembrar, os 80 milhões, 80 milhões há 6 anos. Então, só para não entrar aqui no Aue... Agora, se realmente ficar comprovado que vão entrar 123 milhões nesse ano nos cofres do clube, eu acho que é muito justo que alguém cobre a Leila para que o Palmeiras receba o mesmo valor. A primeira entrevista que ela der, o primeiro jornalista que perguntar, duvido que o primeiro jornalista perguntar não vai perguntar isso. Eu acho que ela vai manter a dúvida. Porque é o seguinte... A resposta. O UOL procurou a Leila e tal, por meio da assessoria e tal, e a resposta foi, inclusive, a gente mostrou aí na tarde, a resposta foi que é a seguinte, a Leila não fala de adversário. Então, ela não vai falar sobre o assunto porque ela não fala de adversários. Tá. Mas na coletiva ela falou de adversário, né? Foi perguntada ela falou sobre o Corinthians, porque foi perguntado sobre o patrocínio. Então, assim, uma coisa é a notinha da assessoria lá, outra coisa o jornalista chega, não vai falar, mas peraí, Leila, mas você falou. O que você tem a dizer sobre isso? Você falou que igualaria.
E o Corinthians está dizendo e tal, e o dinheiro está pingando lá na conta. Eu acho, inclusive, que é obrigação de qualquer repórter que tiver eu quero acesso a saber ele de fazer essa pergunta. Eu quero saber qual será a justificativa. Porque assim, mas ela ela não vai pode- ter acesso aos documentos do Corinthians, mas ela pingou na conta mas e tal. ela vai bater nisso, assim, me mostre. Uma coisa é falar. Então, Ela vai mas me aí fica mostre em fácil. documentos. Mas aí não. fica confortável, né? Não, Porque sim, o Corinthians não vai passar documento para ela, olha aqui. Mas foi, não vai acontecer, mas né? quando ela deu essa O Bubu entrevista, falou. mas quando ela deu essa entrevista, A partir William, do momento que o foi Corinthians justamente tá dando com entrevista para anunciar. foi justamente nesse é? tipo de A coisa. partir do momento que ele está anunciando o valor, você tem pelo menos ali a palavra do clube. Exatamente. Então não é que o Zé Elias falou aqui da Sim. boca para fora do nada, ou o Pedro, não. Você tem uma palavra na boca do clube que o valor é X. 120 por ano, mais 10 de luvas. Ô, Leila, a partir da fala do presidente, até que se prove o contrário, a gente tem que atestar e dar fé ao que está sendo falado pelo mandatário do clube. Até que se prove o contrário, Leila, o presidente falou, não tem problema nenhum. Mas o Duílio ela já se tinha colocou numa falado, né? situação que ela puxou O essa Duílio já pressão, tinha ela falado puxou essa sobre pressão. isso. Claro. Eu acho que na fala dela... Ela é Opa. questionada sobre eu já Duílio, né? vejo como escorregão na fala dela, porque é o seguinte, né, aquela coisa do cão que ladra não morde. Ela pegou e falou assim, me dá o documento que eu pago 120 na hora. Então ela tem condição financeira para isso. E o Palmeiras está sendo muito bem gerido, vendeu agora o Arthur, o Palmeiras vai ganhar quase 100 milhões de reais no Arthur. Né? Já vendeu o Henrique, que é a maior venda da história. Está entrando o dinheiro do Palmeiras pelo ladrão. O Palmeiras ganha de premiação, ganha tudo na base, ganha tudo. Quer dizer, o Palmeiras cobra dela mais reforços. Ela não gastou muito com reforços, Mas não aí, está Bubu, gastando. mas então, aí- para aí- ela, mas se ela mas aí- não é ela. não. na fala dela, ela falou, eu posso, eu Sim, pago 120. Mas aí, negócio de por que contratação. pague de uma vez, então? Mas aí a questão de mercado. Não é porque você tem dinheiro que você vai aumentar. Aí você tem que Mas é porque trabalhar ela no falou, mercado. ela Se ela comparou o fala, Corinthians. eu Ela aumento falou o seu, assim, vai aumentar, aumenta sem o Corinthians, independente mas do ela rival. falou em relação ao Corinthians, assim, ela deixa claro, me mostre o documento, porque ela sabe como funciona. E aí é o que o Birner está dizendo, sobre o que são as verdadeiras negociações. O próprio Duílio falou que estava tudo certo contra, e aí o Duílio saiu, no dia seguinte apareceram jogadores cobrando na justiça. O próprio Augusto Melo falou, olha, a situação é muito pior daquilo que nós pensamos. Então, assim, o que a Leila está dizendo, e tem que ser imparcial aqui, a gente tem que falar ou interpretar o que ela disse. Me mostre o documento. Quando ela fala me mostre o documento, é justamente por tudo isso que envolve o futebol. Né? Em relação aos reforços, aí eu vou me apegar à declaração do querido Abel no último jogo. Eu falei para a dirigente, para nossa presidente, que não era para contratar jogadores milionários, porque é o seguinte, se é para deixar os nossos funcionários sem receber dinheiro, sem receber o salário, não era para contratar. O Abel falou isso, ou seja, conversações em relação a contratações existiram. E é o que eu sempre bati aqui. Quem decidiu isso? Cícero, Anderson Barros, Abel e presidente. E o Palmeiras decidiu ali num conjunto e o Abel bateu no peito no final do ano e falou na entrevista. Eu falei para a nossa presidente não contratar. Então, assim, tem muitas coisas que a gente atribui à Leila e também tem coisas que a gente precisa lembrar. A Leila fez uma coisa porque dentro do Palmeiras foi decidido aquilo. A gente tem que, eu particularmente, eu procuro me ater àquilo que são coisas faladas e mostradas. Ah, eu tenho 300 milhões. Não é porque eu tenho 300 milhões que eu vou injetar 299, porque o mercado não funciona assim. Senão, eu vou inflacionar e aí os 300 milhões que eu posso diluir em 3 anos e para o meu clube, eu pago em 1 ano e depois de 3 anos eu tenho que o clube falido. Mas ela já foi contra a lei do mercado, porque convenhamos, a camisa do Corinthians, o Corinthians é o segundo time mais popular do país, em tese, a camisa do Corinthians vale mais que a do Palmeiras. Se ela vem a público assim, o que o Corinthians receber, eu vou pagar também, ela já não está indo, digamos assim, com a lei do mercado. Mas tem que pagar. Entendeu? Eu acho que Ali já tinha gente que Ela vai ter que aumentar em 50%, O 40 principal milhões a mais. debate para mim, sinceramente, não é nem só a questão do valor. É. A gente ainda está tratando como normal a presidente do clube ser sócia da empresa que tem exclusividade da camisa do time. Isso para mim precisa ser... Não é que eu estou falando aqui conflito de para a Crefisa interesse, botar mais, Foi para a bem, Crefisa botar foi bem. menos. É por aí. Por que ela não abre? Por que ela não explica? Por que não tem debate? Por que é interditado internamente essa conversa? E aí a gente começa a sair para um lado que muitas vezes é interessante para ela. Fiquem debatendo o valor, enquanto o lado moral da coisa está sendo escrachado. E já bateram lá para negociar. Porque
Porque para ela, outros porque pra contratos, ela 81 milhões, sinceramente, com todo respeito, 81 milhões para tudo que ela tem à disposição no Palmeiras hoje é troco de pinga. Palmeiras hoje E pelo é que o ela clube, multiplicou, né? Palmeiras por hoje ela é ganhou, o né? clube campeão de tudo no Brasil. Palmeiras hoje é o clube campeão de tudo. É o clube que tem o técnico mais vitorioso. É o clube que está na crista da onda. É o clube que entra no campeonato, você já sabe que o Palmeiras vai brigar por alguma coisa. E 81 milhões, ela está vendo os outros passando o carro e só a marca dela. E o Palmeiras, hoje você confunde o Palmeiras com a Crefisa. Você vai no Allianz, você tem mais exposição da Crefisa do que do Allianz. Que quem tem, sabe, por exposição natural, espontânea, de camisa, de tudo. Agora, esse debate precisa ser muito mais importante. 81, 120, é futebol, é futsal, é o Flamengo, a casa de aposta. O Flamengo tem 85 com a PixBet agora, mas se somar o resto da camisa, atropela também. Esse debate, para mim, é muito mais importante moral do que o valor em si. O valor em si é filigrano, para mim, do torcedor. Ah, meu time ganha mais que o seu. Aí tem um papo do Bubu. A camisa do Corinthians, por si só, por potencial de penetração, alcance, torcida, público consumidor, ela vale mais que a do Palmeiras. Por potencial, não pelo momento de título, de conquista, de exposição. Agora, que papo é esse que a gente está normalizando que a presidente do Palmeiras é dona da Crefisa e que ela diz que marca que pode ter na camisa do Palmeiras? Isso é de um conflito moral, isso é de uma dúvida. Será que ela divulgaria Mas o documento do contrato dela com o Palmeiras? Antes e o clube Se alguém elegeu. fala assim, eu duvido que ela ainda paga 81 milhões. Mostra aí, lembra o documento. Será que ela mostraria? Uma interdição de debate. Como é que ela se elege, Vitor? Como é que ela se torna elegível? Você lembra? Lembro. Então, o clube pode ter esse debate precisa voltar. Seja por quem não vota, seja por quem está fora do clube, é tão ou mais importante que quem está dentro das alamedas ali. Isso precisa ser falado. Isso precisa ser falado. Eu concordo com você que tem um conflito de interesse, é indiscutível que há, Para mim, isso é mais importante que o 81%. mas o clube a elegeu. Mas o clube, Vitor, o clube que ganha elegeu, tudo, não interdita a elegeu. o debate. Os conselheiros Não interdita o aceitaram É debate. uma escolha do clube. Talvez não seja uma escolha da torcida. Aí eu discordo. Porque O clube não é só o grupinho de conselheiros aqui de Perdiz, Os Pompeia... sócios? Não, o clube não São é só Palmeiras de isso. O sócios. clube não é só isso. O clube não é só isso. Então viva só disso. Viva só disso. Abra mão de todos os outros milhões. Mas não aí, tem como. O clube não é só isso. mas aí é o que eu sempre gosto Sabe? de falar quando as pessoas são contra a SAF e eu sempre bato nessa tecla e vou continuar. A torcida torna o clube gigante. A torcida é o que há de mais valor, principalmente nos clubes grandes, porque é ela que proporciona patrocínio, cota de televisão e tudo mais que torna o clube enorme. Mas o clube, infelizmente, depois que o futebol passou a ser dinheiro acima de tudo e não mais pertencimento, ele não pertence à torcida. Ele pertence a quem está dentro do clube. Infelizmente, essa é a realidade, porque são essas pessoas que elegem a presidente, que elegem os conselheiros... E vão são as pessoas reelegê-la. que... Oi? Ela será reeleita esse ano. Tá fácil. Ela vai ficar mais 3 anos Fácil. no Palmeiras. Vai ser, eu não estou nem falando que é uma má gestora, estou falando que... Nem acho que ela é uma má gestora. Todas as decisões Não que vão acho. ser tomadas para quem torna o clube importante não são ouvidas pelas pessoas que fazem o clube importante, que é a massa de Eu torcedores. só queria concordar com uma coisa com a Leila, que é o seguinte. Quando ela desconfia dos valores anunciados antigamente ali do contrato de patrocínio do Corinthians. Era conduído, Porque, né? Porque acontece, é muito comum, mas muito comum, é praxe no Brasil, dirigente, departamento de marketing, supervalorizar os números. Então, assim, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, são 50 milhões. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores, são 40 milhões. Você chuta tudo pra cima, né? Você sabe que é grande. O contrato de patrocínio, para ficar bem a imagem no mercado, para mostrar que fez um bom contrato, é o maior contrato da história. 150 milhões, mas aí tem que ganhar o Mundial, a Libertadores, ser primeiro lugar no Brasileiro. Vamos ver direitinho ali. Se você vê no contrato Pode quanto chegar que pinga mesmo, não é aquilo. Mas o cara faz aquele estardalhaço pra vender, marketing, imagem, ficar bonito no mercado. Olha, que gigante que somos, ninguém é maior do que Isso a é pressão, gente, hein? tal, não sei o quê. Vídeos. Então, acho que teria que rebaixar muito isso aí, né? Que nem jogador. Jogador adora, né, o assessor de imprensa, mentir peso e altura, né? Jogador, você pega na ficha lá, o cara sempre é... Né? Um pouquinho mais alto. O cara tem 1,77, 1,80. Né? O E o Madison peso na é o ficha contrário. de 1,80. O cara pesa 85 quilos, vem lá, 79 quilos. Né? O cara, né, dá uma maquiada. O negócio é o seguinte, hein? O Fã de Esportes está participando, o Zap já chamou, vocês não estão respeitando o Fã de Esportes, eles estão falando, já chamou o Zap várias vezes. Ô Zé, qual é o number, please? Por favor, Pedro. DDD 11, mas qual o DDI, Zé? 55. Não, 55. 55. Isso. Mais 55, nosso público internacional que prestigia Vitor Birner. DDD 11 961959108.
9695 9102. Lembrando que, ao contrário dos clubes, aqui, se pedirem pauta, a gente coloca. Ah, é verdade. Aqui é o fã e a fã do esporte, são eles que mandam. Eles que mandam no programa. Podem acabar falando de Mundial, Libertadores, Morumbi, A gente mas a conhece gente coloca bastante, a é pauta. verdade. coloca a Temos pauta. lugar de Vai fala. lá, fã de esportes, Eu sei fala por quê. aí, meu filho e minha filha. Fala, galera do F90. Olha ele aí, um abraço garoto. especial, meu amigo William Tavares. Tamo junto, Pessoal, meu rei. a minha opinião sobre o Palmeiras Conta é aí. que a Leila tá fazendo certinho. O que ela fez? Segurou o elenco, renovou o contrato de todo mundo e fez contratações pontuais. É o que o Abel quer. O Abel não quer, galera, medalhão. O Abel quer jogador que venha e resolva. E que tenha várias funções. O Palmeiras, na minha opinião, vem muito, mas muito forte para 2024. Quem tem que montar um time para tirar os títulos do Palmeiras são os outros. Os outros é que tem que correr atrás aí. E contratar e montar times, porque o Palmeiras é o time a ser batido. Um abraço a todos, pessoal. Um especial aí pro Zé Elias. Embora seja corintiano, é um cara top. Valeu. Bubu, abraço. Embora. Pedro, abraço. Birner, um abração para você. Valeu. É o nosso querido fã de Cara esportes, legal, é hein? maravilhoso. Gentileza. Mandando mensagem pra gente também. Embora Obrigado, seja meu corintiano. querido. Por favor. Nem merece Embora a nossa seja doideira, corintiano. de tão educado, né? Então, mas você é muito educado. Alto nível. Alto nível. Não, e ele tem razão. Consciente, né? Ele tem razão. Ele não fala que o Palmeiras vai ser forte em Eu acho que o Flamengo tem 2024 time pra- por clubismo. Pra fazer isso, acho que É o uma Atlético pode análise brigar, mas- consciente. É uma análise Razão. O consciente, Inter tá mas fazendo time. a gente vai cair de novo na mesma história, de sempre, né? Lembrou bem o nosso fã de esportes. O Abel não quer um elenco enorme, né? No entender dele, só atrapalha um pouco. E ele também não quer medalha, também não quer jogador muito mais velho, né? Ele trabalha dentro dessa margem. Ainda assim, daqui a pouco a gente vai mostrar a chegada do De La Cruz lá no Flamengo. A gente está no aeroporto. Tá chegando? Tá chegando. Pô, Tá coitado demorando, mas do- tá coitado chegando. do xará lá de Pedro Torre, hein? É, tá esperando. Ele vem lá, de onde? Tá no meio do Sabe? povo e Ah, tal. eu imagino que vem do Uruguai. Uruguai. Alguém vai carregar De La Cruz? Por aí. Tão longe. É, o Pedro já está carregando uma cruz muito grande aqui, está esperando há um tempão. Daqui a pouco. Só que a gente fala assim, sempre o comparativo, sempre olham para o Flamengo quando fala do Palmeiras. Não tem jeito. Não tem jeito. A grande rivalidade esse ano. É a grande rivalidade já há algum tempo, né? Uma contratação do Flamengo, né, já ofusca todas as contratações que o Palmeiras fez até agora. Porque, de novo, é o modus operandi de um e o modus operandi de outro, né? Mas o torcedor do Palmeiras, de certa forma, fica incomodado. E eu pergunto para vocês, Bruno Rodrigues, a gente está falando de dinheiro também, mas 25 milhões, hein? 25 milhões. Isso, os caras que já não deram certo, falar com o Lopes, mas falar com o Lopes, foi uma grana violenta. Aníbal Moreno, 35 milhões. Bom jogador. E ainda tem mais um, que é o Caio Paulista, que foi o tal do chapéu, 20 milhões. Então você tem aqui 35 com 20, 55, com mais 20, 75 milhões já gastos em Bruno Rodrigues, que nunca foi nada demais. Caio Paulista, que tem esse gostinho do adversário, mas também não é, né? Aquela última Coca-Cola gelada na geladeira. Né? E o Aníbal, ok. Olhando as últimas contratações do Palmeiras, muitas não deram certo, né? O Arthur, em um dado momento, deu certo, mas a venda foi excelente. A venda foi Mas não deu excepcional, certo no né? final das contas. Mas não deu certo no final das Concordo. contas. E uma lista de contratações que não deram certo, tá bom. Olha o Arthur, ó. 2016, primeiro jogo pelo Palmeiras. 2018, volta ao Palmeiras após empréstimos ao Novo Horizontino e Londrina. 2019, emprestado ao Bahia. 2020, vendido ao Bragantino por 25 milhões. O Palmeiras compra ele por 44 milhões, mas agora vendeu por 80 milhões. Financeiramente falando, foi um bom negócio. Bom negócio. Tecnicamente, em campo, não, né, acabou decepcionando. Aí você tem o Arthur, o Richard Rios, que até agora não deu muito certo. Mais ou menos. Encaixou ali em alguns momentos, oscilou. Aí, Tabata, Merentiel, Flaco Lopes. Gente, vai dinheiro, de alguma forma vai dinheiro, mas as contratações, na maioria, não estão dando certo. Então, Aí você olha para 2024 como? Porque o ano passado, o Palmeiras foi campeão brasileiro, com as limitações, mas o Abel demorou para encontrar, e o Hendrick ajudou muito na reta final. então eu acho que o Palmeiras chegou no limite Então, é isso. nessa última Aí temporada. eu concordo contigo. É o limite, cara. Porque o Palmeiras precisou do seu trabalho de excelência do técnico, do trabalho de longo prazo, do ambiente ultra competitivo e de comprometimento dos jogadores e de erros muito grandes do Flamengo. Em escolha de técnico, em
brigas de tudo quanto é tipo. Ano passado, o show de brigas do Flamengo foi uma coisa. É porrada entre jogador, é briga em shopping center, é discussão de diretor de futebol com estrela do clube. Soco no Pedro. Cara, tem tudo. Tem tudo. Assim, é o show de horrores da bagunça e da falta de razão. Razão que eu falo, racionalidade, ao lidar com as coisas de trabalho do dia a dia. Essa racionalidade que o Palmeiras tem, assim, em abundância. Né? Coração quente, cabeça fria, essa é a coisa que o Abel sempre fala e que funciona na prática. O Flamengo trouxe um técnico para fazer esse tipo de trabalho de razão. Não, mas o Bubu não gosta. Não, tudo bem, respeito o Bubu. Para fazer isso... Não, em 2024 eu não vou pegar dele. Eu peguei no pé 2023 porque ele falou que não ia trabalhar em 2023. Mas 2024 a gente já imaginava que ele ia trabalhar. Então agora eu não tenho nada. Agora vai ser a verdade. Eu acho que o 24, obviamente, começou em 23. Eu acho que o Tite e o Flamengo ganham com isso. E eu sou muito pragmático com essas questões. Não é uma questão ideológica. Não vou. Não, parecer um senhor trabalho. Você vai, cara. Assim, a vida é assim, tem que trabalhar. Né? E o Flamengo é uma grande oportunidade para qualquer técnico, um grande desafio, porque ainda é necessário gerenciar esse elenco cheio de estrelas. Né? O Palmeiras tem um outro rumo. O Palmeiras tem que mudar a sua ideia de construção de time de futebol. O Palmeiras tem que ser um time à la Florentino Pérez brasileiro, que é o Flamengo. Não precisa. Né? Não precisa. Agora, mas eu acho também que é possível trazer ou encontrar no mercado, não sei se trazer, encontrar no mercado jogadores que tenham nome, que sejam tecnicamente jogadores de nível muito alto e que também sejam operários. Porque o Abel exige que todo treinador, jogador do time dele seja um operário. O operário que eu falo é trabalho para o coletivo. Só para dar um exemplo, o negócio tá ruim, tá isso, aquilo, tal. Quanto o Palmeiras, volta aí, quanto o Palmeiras pagou pelo Arthur? 40 milhões. 40 milhões. Não dei aqui. Não foi bem, caramba. Olha quanto o Palmeiras está vendendo. Não, mas a venda a gente não está questionando, não. A venda é maravilhosa. Não, mas o negócio é espetacular. Só está vendendo porque o Palmeiras trabalha direito. É isso. É isso. E um jogador em baixa, entendeu? Sim. Então, mas a em baixa, William, eu fico questionando. Por que baixa? Sabe por quê? Porque terminou mal a temporada. Então, mas aí eu questiono isso. Porque a temporada foi mediana. Porque e na hora mais difícil ele não conseguiu render. Quando o Palmeiras perde o Dudu, foi quando o Arthur começa a jogar pelo lado esquerdo, fora da posição dele. Pelo lado direito e tal. Enquanto o Dudu estava machucado, se eu não me engano, o Arthur era titular. Ou eu estou errado? Estava bem, era titular. Estava jogando bem. Dele. No cantinho dele, fazendo Arthur, gols, Dudu, Veiga por dentro, fazendo gols de cabeça, chutando de longa distância, assistência e tal. Coincidência ou não, ele caiu de produção quando ele começou a ser jogado de um lado para o outro. Né? O Palmeiras volta a ter uma boa performance quando ele saca o Rony e muda a forma de jogar. E aí Mas o Arthur virou reserva. Mas o Arthur perde por quê? Porque existiu uma mudança de sistema de jogo. Sim. Né? Em que o Palmeiras solta um pouquinho mais o Veiga, ganha um homem no meio campo e libera dois centroavantes ali, que é o Breno e o Hendrick ali na frente. Ou seja, muda a forma de jogar, os espaços entre a característica do Arthur e aquilo que se esperava dele já não existiam mais, né? Porque são questões táticas. E aí, se ele está tão embaixo assim, como é que o Palmeiras vai vender pelo dobro? Como é que está saindo o David do São Paulo? Como é que estão saindo outros jogadores? Por exemplo, o João Vitor, que está sendo contratado pelo Vasco, do Benfica. Como é que saíram jogadores do Corinthians para... O Renato Augusto. Renato Augusto. Renovaram o contrato dele? Não, nem do Juliano, então, nem assim, do Gil. Como eu falei, a gente tem que analisar Palmeiras e Flamengo e Atlético Mineiro e tal, mas eu acho que Palmeiras, especialmente nos últimos anos, de uma outra forma. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais frio em relação a isso. A emoção fica pelo lado dos torcedores, que eu acho que eu não estou aqui para ensinar ninguém para torcer. Eu acho que torce da maneira que você deseja. Torcedor é isso, torcedor é paixão. Mas no Palmeiras, nos últimos 6 anos, quantos títulos o Palmeiras ganhou? 2 Libertadores, Copa do Brasil. 6 anos você coloca o atual brasileiro aí também, na sequência. Copa do Brasil, e ainda tem um brasileiro de 2018 O ano passado esteve por um jogo para não ir para a final de uma Libertadores de novo. Mas, Zé, eu acho que nunca o Palmeiras teve tanta dificuldade desse tempo todo que você está falando, quanto teve no ano passado, que é a história do limite.
de ter chegado no limite. Porque o time do ano passado era pior que o time do ano retrasado. O time tá esvaziando. Tá chegando no limite e aí tem um sinal muito grande. Você não é um jogador do nível do Danilo no mercado. Mas eu não falo a questão... Aí o que eu falo sobre treinador é o seguinte, as escolhas do Abel e a forma como ele gosta de trabalhar. Porque ele deixou sempre muito claro, eu gosto de trabalhar com elenco enxuto. São palavras do Abel, eu não estou inventando nada, são palavras do Abel. Eu gosto de trabalhar com elenco enxuto. Elenco enxuto, o que você fala, 11 jogadores mais 5. São as 5 substituições. Se você observar o Palmeiras, ao longo do campeonato, as 5 substituições eram quase sempre os mesmos jogadores. Aí entra a questão da opção tática feita pelo treinador. Mudou muitos jogadores quando o Palmeiras precisou trocar a forma de jogar que jogou contra o Boca. Daí em diante, mudaram muitos jogadores? Não. Foram os mesmos. Mas um desses jogadores aí que foi importantíssimo na reta final... Não. O Hendrick, que foi importantíssimo. Sim. Esse cara aí vai embora no meio do ano, hein? Sim, mas eu acho que o Palmeiras já... William, o Palmeiras já está trabalhando com isso. O Palmeiras já está vendo. Certeza. Você já ouviu falar de fofoca do Palmeiras? Não. Problemas... O que o Palmeiras é hoje é o que o São Paulo foi na época dos anos 90, que ninguém sabe nada. 80, 90, 2000. Ele tá chegando o Estevão no Palmeiras. Moleque na base joga demais, cara. Meu Deus. Já tava... É o Santos de 2004, 2005... Entendeu? É tudo isso. Esses caras, quando eles conseguem títulos, não é à toa. É que o problema é que a gente está acostumado a lidar com a paixão. E é natural isso. Só que a gente não está acostumado a lidar com um cara que fala assim, olha, vem cá, a fórmula está funcionando. Por que eu vou mudar? É que eu falei, o Palmeiras, o Arthur, mal, tal. O Palmeiras está vendendo o Arthur mais que o dobro. Mais do que o dobro do que o Palmeiras vai faturar com o Arthur mais que o São Paulo faturou com o Beraldo. Sim. São Paulo tinha 60% e tal, né? E aí você vê o quanto funciona e como é efetivo esse trabalho do Palmeiras. O Palmeiras tem um trabalho em conjunto. É que é difícil de a gente falar, porque se você tem como base quem? Flamengo, só que o Flamengo é outra política. Sim. Atlético Mineiro, outra política. Né? O Palmeiras é até estranho, porque normalmente você fala, o time que ganha, você vai lá e contrata. O Palmeiras não. O Palmeiras tem um trabalho em conjunto. Primeiro, a estrutura, treinador, que é muito importante. Vem cá, senta aqui, vamos analisar. Eu tenho diretoria e presidente. Sim. Eu não sei, eu acho isso. Vale questionar a questão do que o Pedro falou sobre patrocínio e tal. Aí é uma coisa externa ao campo, mas dentro do departamento de futebol. Trabalham bem, não tem nada a ver com isso. Dentro do departamento de futebol, o Palmeiras não foi contratar o pessoal do Flamengo, lá, o Pedro que fala... Sim, o staff performance, todo, staff, performance, tudo. O Palmeiras é um todo, fisioterapia, medicina esportiva, preparadores físicos, tudo trabalha em conjunto. O Abel deu uma entrevista e falou assim, eu não podia falar que nós tínhamos chances de ganhar. Internamente eu falava para o meu jogador, vamos embora. Entendeu? Mesmo, por exemplo, Piquerez dando entrevista pra gente aqui, falando, é difícil e tal. Mas o Abel trabalhava isso. Sim. Olha, se vocês largarem, eu vou largar também. Sim. Só que ele não veio a público e falou isso. Ou seja, é um trabalho muito sólido e dentro do futebol, dentro de um futebol que tem desorganização, dentro de um futebol que se a torcida em determinados clubes, a torcida pressiona, você vai lá e deixa o teu time com dívida, enche o teu time com problemas e você vai lá, faz uma contratação que nem sempre vai te dar a solução, eu acho que o Palmeiras é uma forma de você olhar e falar assim, peraí, tem algo importante aqui. O Zap chamou, Zé. O Zap chamou, Zé. O Zap chamou, o pessoal pediu passagem, vamos lá. Manda aí, 96959108. Vamos nessa. Boa tarde, Marcelo, Rogério. Boa tarde, Marcelo. Que galera, hein? Onde? Em Bertioga, nós não deixamos de acompanhar a bancada número 1 das tardes. Corinthians e Flamengo estão contratando vários jogadores. E o Palmeiras continua firme para disputar todos os campeonatos. Será que o Corinthians e o Flamengo são páreo para o Verdão? Essa é a nossa pergunta para a bancada número 1. Abraço. Somos fãs do Werner, viu? Abraço a todos. Responde aí, galera. Tamo junto. Qualquer parmeira. Litoral, os amigos de praia lá. Boa tarde, galera do F90. Boa tarde, amigão. Tô aqui na minha poltrona de frente para a TV assistindo vocês. Meu nome é Jefferson, falo aqui de Natal, sou palmeirense. Minha dúvida é sobre a Supercopa do Brasil. Quem vocês acham que sai perdendo mais? O Palmeiras sem Hendrick ou o São Paulo sem o Dorival? Um abraço. O Hendrick ainda vai estar, né?
Não, vai estar. Não, o Hendrick vai estar com a seleção. Foi pro pré-olímpico, é verdade. Foi pro pré-olímpico. Tem essas coisas que atrapalham o caminho dos clubes também. É fácil essa? Facílimo. Quem perdeu mais foi o Palmeiras sem o Hendrick. Claro que não, né? O São Paulo perdeu o Beraldo. Claro que não. Não, mas ele tá se referindo ao treinador. Se a perda do treinador é maior do que a perda do Hendrick. Você deu os meus minutos agora para Vitor Birner. Vai. Abra seu coração. Primeiro eu quero agora. agradecer o elogio. Galera de Bertioga, Olá, galera de Pedro. Bertioga Olá, maravilhosa. Abra seu coração. Abra seu Parece coração. que tá de boa, ela tá acompanhando a gente. Galera juntinha lá. Certo eles, se podem, estão certo Eles eles. fizeram uma Marcelo, pergunta que a gente tem que responder. Marcelo, Segundo, Se- então se- vamos por ordem. Eu Vamos só por ordem. posso fazer só um pedido excepcional? Você sabe que eu não peço... Se for sério, sim. Não, é sério, é sério. Por favor, Marcel, se você puder colocar a segunda música do aniversário que é do sério? Birner, Você dá moral de ainda. planinho de fundo, assim, Aí, para ó. ele se sentir Olha o mais à terceiro aí. vontade, mais sorridente, assim, eu tenho certeza que ele vai gostar. A segunda música, a segunda. Não a primeira de parabéns, a segunda. Marcel vai Vamos tratar lá. o programa com a seriedade. Bom, primeiro, Keep going. vamos por partes. Vamos por partes. A primeira pergunta. O Flamengo bate de frente com o Palmeiras. Se acertar o time, acertar de verdade, tiver um time consistente, coletivamente, puder, se tirar o potencial todo que o elenco oferece, fica ruim para qualquer time da América do Sul brigar com o Flamengo, porque individualmente, quando a gente fala de trato Continua da achando bola... que é o Bayern de Munique das Américas? Continuo. Individualmente, sim. Só que precisa ter todos os outros requisitos que o Palmeiras tem e que o Flamengo não Negócio de jogar, teve. né? Precisa, vamos esperar Detalhe o ali campo. com a bola, gramado O Corinthians, e tal. o Corinthians a gente precisa esperar. O Corinthians está atrás. Não sei, eu não... Todo mundo, quando o presidente quando foi eleito, não sei o que, criticando e tal. Eu não posso criticar e eu não posso elogiar, porque eu preciso esperar para entender a gestão, os rumos, o que vai ser feito, quem vai ser contratado, como vou lidar com os momentos mais difíceis, como esse crescimento vai ser feito, se o time vai diminuir as dívidas. Qualquer crítica feita à gestão do Corinthians hoje, ela é apelativa e qualquer elogio também é apelativo. É preciso ter paciência, deixar o presidente trabalhar, então a gente precisa de tempo. Nesse momento, Palmeiras e Flamengo estão bem à frente. Sobre a outra questão... isso aí é muito simples. O São Paulo tem uma estrutura de jogo que é baseada no seu treinador, que entende os jogadores, que tem uma liderança enorme e, por isso, depois de ganhar títulos e resolver o problema do ambiente do Flamengo por algum tempo, foi para a seleção brasileira, porque também ganhou pelo São Paulo um título improvável. E o São Paulo perdeu... É mais ou menos... Assim, vou ser bem claro. Assim, imagina se o Abel sai do Palmeiras. Olha... Então, o São Paulo não tem substituto, o São Paulo não tem técnico hoje. Qual o esquema tático que o São Paulo vai ter? Quem vai jogar? O Rames vai ter mais chance ou não vai? O time vai continuar tendo... Isso é o filho do Dorival. O São Paulo vai continuar tendo perfil, mas é ele que vai ser o técnico na Supercopa? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A tendência é que não. O São Paulo quer contratar um treinador o mais rápido possível. Inclusive, lá dentro do São Paulo, eu acho que não vai ter. Tem muita gente, ou algumas pessoas, querendo que o Milton Cruz seja o técnico. Não. Sou contra. Não, também. Só estou falando o que está acontecendo dentro do São Paulo. Sou contra. Estou falando o que está acontecendo. Tem gente que quer o Milton Cruz de técnico. Estou falando que ele vai ser o técnico. Não deve nem existir essa possibilidade. Bom, independentemente disso, o Palmeiras tem um projeto estruturado. Você tira o Hendrick, o Abel já sabe o que vai fazer. Né? Tem um time forte, competitivo. O São Paulo, nesse momento, a gente não sabe. É uma incógnita. Então, é óbvio que a saída do técnico causa mais impacto do que a saída do Hendrick. O Hendrick vai fazer muita falta. Mas para jogar contra um time que a gente não sabe nem como vai jogar, qual o sistema de jogo, qual a ideia de jogo. Você perde uma arma no time, do outro lado você não sabe ainda como é que você vai tem um detalhe, planejar seu jogo. E tem um detalhe. O São Paulo, dia 31, 3 dias antes do jogo da Supercopa, tem um jogo em Itaquera, que vai ser cobrado, onde tem o tabu, onde tem não sei o quê, etc. O Palmeiras pode poupar jogador e jogar a final direito. Bom, é o seguinte, Fã de Esportes, manda vídeo aí pra gente. Manda. Tudo isso, o fichamento bom que no você sente que é Supercopa, coincidência. 9-1 pro Palmeiras. Hoje. 9-1 Vamos ver lá, Palmeiras. lá perto você muda. Palmeiras, Bubu. Não, porque Você tem um vai que... secar o Palmeiras Vai do que a ano moeda passado. cai em pé, né? Então tem um que a moeda podia cair Mas em ontem pé. já foi o talismã tricolor. Ontem. Então. Não. Talismã tricolor Talismã já. tricolor. O ano começou com essa vibe, né? Talismã tricolor. É que eu falei que dos 3 mundiais do São Paulo... Bubu, você acha que é mais fácil o São Paulo ganhar a Libertadores ou ser rebaixado esse ano? Mais fácil ganhar Libertadores. Você acha que é mais fácil ser rebaixado?
Não, eu não sei de não. Pô, mas peraí, hoje é dia 9 de janeiro, você já tá com medo do rebaixamento do São Paulo? Medo, não tenho medo de Deus, eu tenho outros medos. Não, você tá Eu tô com medo. falando, Marcelo, coloca a segunda, põe a segunda música aí, ele tá nervoso já. Nosso São Paulino. Dia 9 de Responda a janeiro, pergunta ele que já você tá fez com pro medo Bubu. do rebaixamento. Põe a segunda música aí. Responda a pergunta que você fez pro Bubu. Eu acho que ambos são difíceis. Tanto o título da Libertadores Quanto o rebaixamento. quanto o rebaixamento. Sentiu já tá. O principal 9 de jogador do São janeiro? Paulo continua para 2024. Chama-se Torcida do São Paulo. É verdade. Então, essa força continua, não é Dorival, não é Beraldo. Você não acha que isso aqui foi um muro do inferno? Ah, eu acho Não, que é os zica dois reversa. são Eu sou o complicados. mestre da zica são? reversa, né? Então, Você discorda de mim? Não. O Marcelo tá te pressionando no ponto, né? Eu acho que ele quer que eu vá pro intervalo, mas eu não vou pro intervalo enquanto ele não responder. Você ficou no muro. Eu acho que os dois são difíceis. Mas É isso, pediu você pra concordou comigo. Mas você pediu para ele fazer uma escolha, então faça Mas você é o uma escolha. apresentador. Eu fiz a pergunta é minha, eu não preciso Mas eu, como responder. apresentador, eu tenho que ter a humildade de Cara, reconhecer tá quando a triste, pergunta é vídeo, boa. fica A mal. pergunta é boa. Eu preciso lidar com a realidade. Eu não sei qual é o elenco de São Paulo. Ele tá falando Eu não de sei qual é o rebaixamento técnico do do São São Paulo. Isso aqui. Eu não sei se São Paulo vai conseguir pagar as suas contas, salário, não sei o quê. Eu não sei se com a saída do Dorival, por exemplo, Ô, fãs de esporte, você por consegue favor, que os mandem- jogadores mandem lutem como vídeos. lutaram ano passado Vídeos para sem Vitor receber salário Biner. em dia. Eu não sei se Aqui, vão né? receber ou não vão, pode ser que Vídeos recebam. para Dito Vitor Eu não tenho Biner. como avaliar. Nada essa bo... Mas aí você não tem como avaliar. Vídeos, eu iria perguntar para ele assim, joga mas o casca Bubu fora. responde você coisa assina dele, aqui, vou ó. avaliar, eu não. São Paulo Vídeos. ganha Libertadores, mas é rebaixado. Pedro. Você assina isso aí ou não? Você assina Amigos isso? fãs de São esporte, Paulo por ganha favor. Libertadores, ganha o Mundial de novo, vai ser tetracampeão do mundo, mas é rebaixado. Você assina? Eu? É, Não, peraí, você peraí, assina. peraí. Não, porque, vou dizer, qualquer um. Eu acho que qualquer torcedor do São Paulo que entende o que é o São Paulo histórico jamais assinaria nada com o clube sendo rebaixado. Fãs de esporte, por É favor, intervalo? façam... É só isso que eu quero Só dizer. vou pedir, por favor, mandem vídeos aqui para Vitor Biner, porque hoje é dia Zé 9 Elias, de janeiro, ele tá com medo de rebaixamento. Eu não tenho medo de nada. Mandem vídeos, por favor. Vídeos. Vamos pro intervalo. No próximo bloco a 9 gente de fala janeiro. do possível Começou novo no São Paulista. Paulo. E tá Meu esperando Deus o De La do Cruz céu. chegar, né? Ele tá- Pelo amor de olha a Deus, hein? pergunta. O De La Passado, Cruz não não falou chega, que tá de teco o elenco teco, acabou tá de vindo ser devagar. Meu Deus. Fiquem ligados para mais atualizações sobre o Verdão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Avante palestra!